Amém, queridos? Glória a Deus. Eu poderia continuar cantando e cantando. Amém? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem feito grandes coisas por nós. Amém, meus queridos? Vamos meditar. Você está preparado? Você quer receber de Deus nessa noite? Não do pregador, é de Deus que você precisa receber nessa noite. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Um texto muito conhecido. A partir do versículo 46. Sobre um cego chamado Bartimeu. Que, diga-se de passagem, essa é a minha história também. Um dia eu era cega, estava à beira do caminho, e Jesus me encontrou numa terra distante. Aqui eu fui transformada. Amém, queridos? Eu não sei se essa é a sua história, mas é a minha. Ele me encontrou no meio do caminho, me deu uma nova visão, uma nova direção, e por ele eu vivo hoje. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Pai, te louvamos pela tua palavra, palavra de salvação, palavra que nos dá direção. Deus, eu creio na revelação do teu Espírito nesta noite. Meu Deus, eu creio na tua palavra agindo como espada, como ela diz. Meu Deus, dividindo espírito, carne, alma e espírito. Meu Deus, dando direção, trazendo cura, trazendo saúde, meu Deus, sobre esta igreja, Pai. Toma minha vida, me usa conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, que época que nós estamos vivendo? E se eu sei que vocês conhecem muito a Bíblia, essa aqui é a última semana do ministério de Jesus sobre a terra. É a última semana. Aliás, Jesus aqui está caminhando para Jerusalém, sabe? E todo mundo passava por Jericó, era a festa da Páscoa. Todo mundo tinha que estar em Jerusalém. Era aquela última semana do ministério de Jesus. Eu não sei como você está no preparativo de uma coisa que você esperou há muito tempo. A gente fica ansioso, né? A gente quer que aquilo... Eu sei porque quando eu vou pregar, eu fico doida que aquilo passa logo. É agonia de pregador. Aí eu vou no banheiro 3 vezes e volto. Aí, queridos, eu imagino Jesus naquela última semana. Ele falou para os discípulos, muitos tentaram impedir ele de ir para Jerusalém, mas aquele era o propósito dele, era para aquilo que ele tinha vindo. E assim como ele começou o seu ministério, sabe, publicamente 3 anos antes deste acontecimento aqui, lá no norte da Galileia, uma cidade chamada Caná, onde ele começa o ministério dele transformando. É um milagre de transformação de água em vinho. Assim também, querido, nos últimos dias do ministério dele, ele está no sul agora, mas ele vai terminar como ele começou, fazendo milagres. E esse é o último milagre de cura física que Jesus faz antes de ir para o céu. É o último milagre. Sabe, e diz aqui, queridos, que ele está caminhando em direção para Jerusalém. E era comum todo mundo parar em Jericó. Era a cidade antes, todo mundo abastecia. Era um lugar de muita água, muita palmeira. Ali se descansavam os animais. Ali se recompunha, se enchiam os seus alforjes de água. Dava
em Jericó, formar caravanas e ir descer para Jerusalém. É isso que está acontecendo. Agora, não sei se vocês como leem e conhecem muito a Bíblia, eu sei disso. Sabe que Jesus vivia rodeado de pessoas. Muitas vezes ele tentava sair à francesa para descansar. Onde Jesus estava, queridos, havia uma multidão. Uns queriam estar naquela multidão porque queriam ser curados, cada um tinha um motivo. Uns queriam segui-lo mesmo, uns queriam da sabedoria e do conhecimento que estava nele. Uns só seguiam Jesus por causa do manjar, da comidinha depois dos cultos. E amém, e amém. De maneira que cada um tinha o seu motivo, mas Jesus estava sempre rodeado de pessoas e de multidão. E à medida que ele foi ficando famoso e conhecido, isso ficou muito maior ainda. E essa multidão aqui é uma multidão diferente, porque além do pessoal estar seguindo Jesus por aquilo que ele pode oferecer, buscando aquilo que eles querem, havia também uma festa. O povo estava não só buscando Jesus, mas passando pelo mesmo caminho de uma festa. Então essa era uma multidão como nunca se havia visto ao redor de Jesus. Agora, sabe, queridos, o que eu acho lindo? Sabe o que eu me encanta na pessoa de Jesus? É que apesar dele ter ficado famoso, apesar dele ficar rodeado de pessoas o tempo todo, ele não perdeu a sensibilidade de parar por causa de uma pessoa. O amor dele era tão grande que não importava os afazeres, não importava estando nos últimos dias do seu ministério, não importava a ansiedade que ele tinha, ele parava, ele cultivou, ele conservou isso. Isso chama amor por causa de uma vida. E diz, querido, que Bartimeu, o cego Bartimeu, um cego. Gente, tem pessoas, tem linhas de pensamento que diz que Bartimeu não nasceu cego. Eu sou dessas. Primeiro porque a versão King James, ele pede para voltar a ver. Mas já tem outras pessoas que dizem, não, ele nasceu cego. Gente, não importa. O que importa é que ele era um cego esmolando à beira do caminho. E sabe que esmolar na época da Bíblia era profissão. Era tudo muito organizado. Você tinha uma deficiência, você recebia uma permissão do governo do estado para esmolar. Tinha os pontos, principalmente os deficientes visuais, porque quando você falta uma perna, todo mundo visivelmente vê. Não dá para você trubilhar as pessoas. Mas o deficiente visual poderia fingir que era cego. Então o governo, o sistema tinha uma mania. Quando o sujeito era cego, ele tinha que pegar uma permissão. E essa permissão era a capa. Vocês já ouviram pregadores falar isso? Bartimeu tinha essa capa. Essa capa tinha o símbolo de Roma. E de manhã ele tinha um lugar para pedir. E se ele estava pedindo em Jericó, Jericó era uma cidade onde muita gente passava. Aquela era o meio de sustento, o trabalho de Bartimeu, do Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não fala, o nome dele não é Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. É assim que a Bíblia se refere a ele. E aqui, queridos, nós vamos encontrar num dia comum do filho de Timeu clamando pelo filho de Davi. Filho clamando a outro filho. E diz que Bartimeu, com certeza, queridos, saiu da casa dele naquele dia, estendeu a capa dele, porque de dia você estendia a capa, as pessoas passavam, via o selo, via a capa e falavam, esse aqui está autorizada pelo sistema a pedir, eu vou dar minha moeda a ele. E era assim a vida de Bartimeu, todos os dias. Eu não sei, eu prefiro acreditar que ele não tenha nascido cego, porque diz que eu volte a ver. Outros dizem que ele nasceu cego. Não importa, querido. Não é sobre o que a vida não te deu. Não é sobre o que a vida nos tirou. É sobre o que a gente faz com o que a vida nos restou. E aquele homem, se ele perdeu a visão, se ele nasceu sem visão, de uma coisa eu sei. Ele usou a audição e desenvolveu a audição para o propósito da salvação dele. Eu imagino que o pastor deve falar assim, tô cego, sou cego, mas vou ouvir melhor do que todo mundo em Jericó. Não é sobre o que a gente perdeu na vida. Não é sobre o que a vida não nos deu e talvez nunca vai nos dar.
é sobre o que eu e você fazemos com o que resta, como nós desenvolvemos o que Deus ainda nos deixou. É isso que vai fazer a diferença. E ele desenvolveu a audição, tanto desenvolveu, queridos, que naquele dia ele sabia que aquela era uma multidão diferente. Era uma multidão diferente. E quando a multidão começa a vir, ele fala: o que está acontecendo? Tem algo diferente, o que está acontecendo? Eles falam assim: é Jesus de Nazaré. Gente, isso pegou os meus olhos assim quando eu estava estudando. Eu falei: gente, eu fui pesquisar por que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Nazaré é um lugar tão desprezível, vocês sabem disso, tão marginalizado. Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Por que ele não é chamado Jesus de Belém? Jesus estabeleceu o ministério, o quartel de ministério, a escola de ensino. Ele firmou moradia em Cafarnaum. E por que Jesus não é conhecido Jesus de Cafarnaum? Jesus operou milagres, ele ia a Jerusalém direto, ele discutia com os doutores lá na sinagoga. Jerusalém era marcado pela presença de Jesus. E por que Jesus não é conhecido como Jesus de Jerusalém? Mateus diz que era para que se cumprisse que os profetas falou a respeito dele, que ele iria ser chamado Jesus de Nazaré. Irmão, eu acabei não descobrindo. E se você quiser descobrir, vem para a Rise, vai começar um novo semestre. Eu não descobri, mas de uma coisa eu sei. E o que o Espírito Santo falou no meu espírito, queridos. Apesar de Nazaré ser desprezível, Jesus não importou. Você nunca viu Jesus corrigindo: ei, sou Jesus de Nazaré, não? Nunca viu. Você sabe por quê, queridos? Sabe o que eu aprendo com isso? Apesar das vergonhas, daquele passado de vergonha, apesar daquilo que nos marginalizam, apesar daquilo que falam de nós, isso não é suficiente para provar o que Deus pode fazer através de nós, porque Jesus, apesar de ter vindo, lá vem de um lugar desprezível, mas ele exalava poder. Todo mundo queria estar ao redor dele. Sabe, querido, Deus vai usar aquilo que é desprezível, aquilo que foi vergonha na nossa vida, para glorificar o nome dele. Foi o que a gente cantou aqui. Vergonha em honra. Foi por isso que ele permitiu. Deve ter um motivo, vocês procurem, vem para a Rise, eu estou falando sério. Essa igreja aqui tem um pilar de ensino. A Bíblia manda buscar sabedoria e conhecimento. Conhecimento é de vir para cá todos os sábados por 2 anos. Amém? E tem que pagar, porque conhecimento tem que comprar. Amém? Que Deus te abençoe. E aí, queridos, ele vai, Jesus de Nazaré. É interessante que a informação que chega para Bartimeu é que ele é Jesus de Nazaré. Mas sabe o que Bartimeu reproduz? Filho de Davi. Ah, queridos, como que isso faz diferença na nossa vida? Quando a gente filtra o que ouve, quando a gente analisa se as informações que chegam até a gente é mentira ou é verdade, se é toda a verdade. Ele fala: ei, esse homem pode vir de um lugar desprezível, mas os surdos ouvem, os cegos, eu pensando como ele, gente, os cegos enxergam. Esse cara é o Messias, filho de Davi. Você é o rei, porque era essa expressão que indicava: você é filho de Davi, você é rei, tem misericórdia de mim. Ele não acreditou no que foi falado para ele. Ele, querido, ele agiu de acordo com as profecias. Ele buscou na história, ele viu e ele filtrou que aquilo não era toda a verdade a respeito de Jesus. Ele podia curar ele podia salvar ele. E sabe o que Bartimeu faz? Diz que ele começa a gritar. Ô, gente, e eu sou curiosa. Na hora que eu vi Bartimeu começa a gritar, a clamar, poder de um grito. Esse é o nome da mensagem. Eu prometi, estou cumprindo. Poder de um grito. Bartimeu começa a gritar. E eu fui na Bíblia
E fui procurar todo mundo que gritou na Bíblia. E o que aconteceu quando essas pessoas gritaram? Você vai sair daqui hoje mais pentecostal do que nunca. Vai gritar mais do que eu. Quando você descobrir o poder de um grito no mundo espiritual, um grito, querido, é muito mais do que alterar a voz para parar o seu filho e provar que na sua casa quem manda é você. Um grito no mundo espiritual é muito mais do que a histeria de uma mulher que assusta todo mundo. Um grito, querido, é muito mais do que isso no mundo espiritual. E eu fui procurar, irmãos, e eu dei de cara com a passagem que está em 2 Samuel, capítulo 20, capítulo 20 e tudo, mas o que eu vou falar aqui está a partir do versículo 16. Uma mulher salvou uma cidade inteira por causa de um grito. Davi, vou contar rápido aqui, nós temos tempo. Davi estava vivendo aquele momento de perda do filho Absalão. E aí um homem chamado Seba se levanta, aproveita aquele momento de vulnerabilidade do líder e apronta, junto à turma, revolta contra Davi, humilha Davi. Ah, queridos, Joabe, o capitão do exército, sobrinho de Davi, Absalão tinha morrido, ele estava na época do luto. Gente, aquele povo lá respeita muito essa questão de luto. E o cara aprontou com Davi. Não respeitou aquele momento. Joabe pega a turma, o exército, vai para a cidade atrás desse Seba, esse homem, esse Sebo, porque o nome dele é Seba. Vai atrás dele, chega lá, querido, nos portões da cidade, está assim. Começa a esmurrar os portões, tentando derrubar os muros, porque era assim que você conquistava uma cidade. E que ele queria era matar todo mundo da cidade. Irmãos, versículo 16, a Bíblia diz assim: e uma mulher sábia gritou: ouve, ouve. Na hora que ela grita, ela fala: és tu, Joabe? Ele fala: sou. Ela fala: para aí, me ouve. Antigamente, fala desse jeito com ele, se fazia as coisas com conselho, Joabe. Eu passando rápido aqui para vocês. Não se faz isso de cabeça quente, não. Guerra tem regras. Ô Joabe, antigamente se buscava conselhos. Agora você chega aqui e quer matar uma cidade inteira por causa de um homem. Quem se levantou contra o rei foi Seba, Davi. Ou foi Seba, Joabe. Aí ela diz assim, a Bíblia se refere a ela, e uma mulher sábia gritou. A Bíblia se refere a ela assim. Ela diz assim: eu sou pacificadora. Eu sou uma das fiéis em Israel. E você vem querer destruir uma cidade mãe, Joabe. Joabe passa para trás e fala assim: tá bom. Uma mulher sábia, o grito dela parou um general. Ele fez ele pensar. Aí ele falou assim: não, eu quero a cabeça dele então. Juntaram lá, degolaram o sujeito, julgaram a cabeça do muro, e houve paz na cidade. Por causa de que um grito de uma mulher sábia, por causa de um grito de uma mulher pacificadora. Ah, queridos, quantas mulheres sábias tem aqui? Quantas mulheres pacificadoras tem aqui? Que vão gritar assim: ei, para, a minha cidade não. Ei, o meu filho não vai ser destruído. As nossas escolas não serão infectadas, não, por essa doutrina maligna. Ei! Há poder, querido, no grito das sábias. Há poder, mulher, no grito das sábias, das pacificadoras. Há poder para parar uma cidade. Oxalá que as sábias dessa igreja estivessem gritando. Gente, nós temos que aprender a ser mais pentecostal. Domingo foi me desculpa, mas eu vou falar, pastor, uma mensagem daquela, e a igreja calada. Eu chorava, não sei se era de temor ou de raiva, porque eu queria gritar, e eu olhava e gritava. Eu falava: meu Deus, irmãs e irmãos, há poder no grito. Eu não estou falando de emoção, há poder quando Deus se manifesta. Tem que fazer alguma coisa, não é possível. E o grito daquela mulher sábia, não foi só aquela mulher que gritou.
de Jesus, o grito das sábias dessa igreja vai parar a destruição. O grito das sábias dessa igreja vai parar famílias de serem destruídas, jovens de se drogar, de morrer nas drogas, em nome do Senhor Jesus. Ouça, ei, olha aqui, não, nós não seremos destruídos. Queridos, o grito na Bíblia, lembra de Jericó? A antiga, não é essa tinha sido reconstruída. Uma fortaleza no meio de uma promessa caiu por causa de grito. Um grito no Espírito, um grito na direção de Deus. Deus falou a hora certa, o momento certo de gritar. Foi com grito que aquilo que era tropeço no meio da promessa caiu. Queridos, grito é algo tão sério na Bíblia, que era o único instrumento que uma mulher tinha de denunciar um abuso. Era o grito. Deus é tão maravilhoso que Ele sabia que a gente lá não valia nada, né? Para não deixar a gente vulnerável a isso, queridos. Lá em Deuteronômio tem leis. E a menina, quando ela fosse abusada, uma mulher, havia uma lei que assim que o ato acontecesse e o homem a liberasse, ela tinha que sair gritando, rasgando as roupas e dizendo: eu não consenti. Tinha que ser no momento, porque o grito denunciava e eles juntavam, trazia justiça para aquela mulher. O grito denunciava. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que gritar e denunciar aquilo que está oculto. Em nome do Senhor Jesus, um grito era instrumento de denúncia. Está vendo por que a gente não grita? Está vendo por que o inimigo está querendo calar nossa boca? Ah, queridos, Tamar era o nome. Tamar, vocês lembram de Tamar? Tamar, filha de Davi. Foi assim. Logo depois que ela sai da casa do irmão Aminão, que havia forçado ela, ela sai rasgando as roupas e gritando. E aí Absalão fala: você está vindo da casa do seu irmão? É. Então cala a boca. Ele cala o grito de denúncia dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, recebe libertação. Grito na Bíblia derruba fortalezas, impede cidades de ser destruídas, denuncia abuso. E aqui parece que Bartimeu sabia da história, porque foi a arma que ele usou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, aquele que pode fazer muralhas cair, aquele que pode denunciar, aquele que pode curar, tem misericórdia de mim. Ele foi para o lado da humildade, querido. Ele entendeu. Agora, irmãos, diz que muitos, na minha Bíblia está escrito muitos, falavam assim: cala a boca, cala a boca. Sabe o que glorifica a Deus? Que muitos não é todo mundo. Muitos não é todo mundo. E naquela multidão, queridos, tinha gente que calava o grito do aflito, mas naquela multidão tinha gente que levava a mensagem de ânimo. Você sabe por quê? Porque quando ele começou a gritar, Jesus fala assim, Jesus não falou com Bartimeu nesse momento. Jesus fala assim, eles estão falando, cala a boca, cala a boca. Tem uns da multidão que fazem, cala a boca. Aí Jesus fala, chama o cego. Aí vai um, não foi Jesus que foi, pode ler na sua Bíblia. Vai um mensageiro, não sei quem é, a Bíblia não fala se foi discípulo, se foi alguém foi chamar um homem, Bartimeu, foi ou não foi, gente? Aí ele chega lá e fala assim, olha a mensagem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Oh, queridos, eu sou dessas que um dia sentada à beira do caminho, tinha no meio da multidão alguém que virou para mim e disse, levanta, tem bom ânimo, ele te chama. Pode ter gente que tenta nos calar, mas sempre vai existir pessoas no meio da multidão que diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E essa igreja é essa voz nesses dias para essa localidade, e a prova disso
Que muitos que estavam à beira do caminho, amanhã estarão descendo as águas e se batizando. Essa igreja é uma voz de ânimo. E nessa noite, a mesma coisa está sendo falada para mim e para você. Levanta, tem bom ânimo, Ele te chama. Ô gente, quanta gente parando, decide a quem que você vai ouvir. Quanta gente parando por causa do psiu, psiu, psiu. Quanta gente deixando de alcançar em Deus por causa do psiu, psiu, psiu. Cala a boca. Você decide a quem você vai ouvir. Porque na multidão tem 2 tipos de pessoas. Tem 3, porque tinha discípulo lá. Tem os que vão tentar te calar, mas tem os que vão dizer: bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. E ele foi, queridos. E ele foi, diz que no momento que ele foi, a primeira coisa que ele faz, ele deixa a capa. Ô irmãos, eu sei que muitos pregadores já falaram isso, eu vou falar para repetir mesmo. A capa era o instrumento de sustento dele. Aquela capa era o que ele jogava para as moedas cair. E à noite ele se cobria para proteção. Era proteção e sustento. Ele largou para trás a proteção e o sustento. Ele rompeu com o sistema. Com aquele sistema que dizia que era aquilo que ele tinha. Que aquilo que ele podia a vida inteira e dali para sempre, sempre, sempre esmolar. Ele rompe com aquele sistema. Agora preste atenção. Jesus ainda não havia curado ele. Não. Na hora que ele ouve dizer que Jesus chamou ele, gente, eu aqui pensei assim, gente, ele poderia muito bem, se fosse eu, ia pensar assim, tô lascada. Ele me chamou, eu tenho certeza que ele vai me descascar. Olha o que ele fez com a mulher cananeia que ia gritando, cachorrinha. Eu pensando, sabe, irmãos, eu sei que sou eu imaginando. Mas ele, querido, ele imediatamente, sem saber o que ia acontecer, pela alegria do que viria, ele deixa a capa, ele rompe com o sistema financeiro que dizia é moedinha, é isso, é retendo, é guardando, que você vai enriquecer, é isso que você pode, Bartimeu, esmolinha, esmolinha, depender do sistema. Ele rompe com aquilo e diz: agora a minha proteção e o meu sustento é o filho de Davi, é Jesus de Nazaré, é o Messias. Nessa noite, querido, Deus quer romper com os nossos sistemas de crença e pela fé a gente falar, claro, temos que trabalhar, temos que lutar, mas, queridos, uma coisa que eu admiro em Bartimeu, ele estava na luta pela sobrevivência, mas não estava distraído. Não há nada e não há problema nenhum em trabalhar e enriquecer. E por favor, livre-te de mim quando entrares no teu reino, se você ficar rico. Não há problema nenhum. O problema é se distrair e não perceber o momento que Jesus passa e quer fazer uma virada e quer mudar a chave na nossa vida. Ele estava assim, na luta para a sobrevivência, mas não distraído. Na hora que Jesus passa, pela audição, ele sabe, alguma coisa está acontecendo. Não se distraia, igreja do Senhor Jesus. Não se distraia, igreja do Senhor Jesus. Tudo que o inimigo quer é isso, que nesses últimos dias a gente se distraia e não perceba o propósito pelo qual ele nos chama. O homem deixa a capa, rompe com o sistema e vai até Jesus. E Jesus diz: o que você quer que eu te faça? Ô irmão, o que Bartimeu sabia fazer de melhor? Pedir. Não é? Mendigo pede. O homem era excelente em pedir, gente. Ele era mendigo. Aí Jesus fala: o que você quer que eu faça para você? Jesus estava falando: faz, meu amor, faz, meu amigo, faz, meu irmão, faz, meu filho, aquilo que você sabe fazer. Pede. Igreja do Senhor Jesus,
A gente faz romantismo do evangelho e da vida com Deus, mas é no nosso cotidiano que Ele se revela a nós. Ele está dizendo o que é que você sabe fazer de melhor. É isso que eu vou usar, é isso que eu vou desenvolver. E foi isso, querido, aquilo que Ele sabia fazer, que o levou ao propósito de Deus. Para de inventar. O homem sabia pedir, Jesus só pede Ele para fazer o que Ele sabia fazer. Deus nunca vai exigir de nós aquilo que nós não podemos fazer, porque aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Na minha tradução diz que eu volte a ver. Em umas diz que eu veja. Agora o que eu acho lindo, já estou terminando, gente, por favor, o louvor podia subir, fazer um favor? Uma das coisas lindas que eu vejo é que Bartimeu podia pedir muitas coisas. Ele era mendigo, ele podia pedir dinheiro, era disso que ele sobrevivia. Ele podia dizer, eu vou ser cego, mas vou ser o ceguinho mais rico de Jericó. Me dá dinheiro. Eu vou ser cego, mas vou ser o cego mais rico de Jesus, mais rico de Jericó. Poderia ou não poderia, gente, ter pedido isso? Mas ele disse, não, que eu vejo. Sabe o que ele estava falando? Me dá visão. O resto com o Senhor na causa, a gente vai para frente. Me dá visão. Que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Eu não sei, queridos, em que parte dessa multidão nós estamos. Se nós somos o cego à beira do caminho, eu te ofereço o filho de Davi que está aqui nessa noite. E ele é suficiente para te dar de volta ou para te fazer enxergar se você nunca enxergou. E se você um dia enxergou e saiu deste caminho, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é o nosso advogado, justo e fiel, para perdoar os nossos pecados, queridos. E Ele está aqui nessa noite. Se você é daqueles que os outros, em nome de Jesus, você vai ser liberto nessa noite. Porque essa igreja não é dos que essa igreja é dos que falam, levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Então se você é desse, você está com nós. E se você não está, você vai estar com nós. E você vai começar a profetizar isso. Vai ser liberto de tampar o grito dos oprimidos e dos que estão à beira do caminho. E diz que Bartimeu, queridos, larga a capa. E Jesus fala com ele, vai. O homem não vai. Sabe para onde o homem vai? Diz que ele começa a seguir Jesus. Jesus estava indo para ser morto. Naquele momento, a melhor fotografia de Jesus, os que tinham ficado com ele estavam vazando. E Bartimeu entendeu tudo isso, querido, a ponto de dizer, nada mais me é precioso. No momento que Jesus está para ser entregue, no pior momento da vida dele, agora não é um Jesus revelado, é um Jesus que seria morto por mim e por você naquela cruz. E nesse momento que Bartimeu resolve a segui-lo. Que coração, que libertação que esse homem teve. Não é sobre o que ele pode nos dar, é sobre o que ele é. Sabe, queridos, tanta gente gritou na Bíblia e teve tanta vitória. Muralhas caíram, pecados foram denunciados. Gideão, queridos, ganhou uma guerra dos medianitas no grito, no cocó, como diz lá em Minas. De tão importante que é um grito. Gideão foi lutar com os medianitas e Deus fala assim, faz nada, leva o pessoal para a colina e grita assim, toca a trombeta, quebra o canto e grita, pelo Senhor e por Gideão. E quando ele dá esse grito, os medianitas acordam, assustados, começam a se bater um no outro e morre todo mundo. Muita coisa aconteceu através de um grito dado, ungido na direção de Deus. Mas o maior grito, queridos, foi dado por mim e por você no Calvário. E esse grito foi, está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado o quê? Está consumado sobre a sua vida a cura. Está consumado a libertação. O preço para a sua cura foi pago. O preço para a nossa libertação foi pago. Igreja do Senhor, está consumado.
começaram a voltar em gritos. Eu falei, você vai sair em nome de Jesus. Você é batizado no fogo do Espírito para gritar essa noite. Grita as suas dores. Grita a dor do abuso. Grita essa dor que está aí. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou parada à beira do caminho. Eu não vejo solução. Grita. Grita a dor da libertação. Para de gritar pelo que a vida não te deu. E grite pelo que o Mestre pode te dar. Misericórdia, filho de Davi. Para de lamentar, porque a vida não foi assim, porque eu não tive meus pais. Para e começa a gritar. Desenvolva o que a vida restou, o que restou em Deus. Desenvolva isso. Levanta e anda. O Mestre te chama, e Ele te chama nessa noite ou para ser salvo, ou Ele te chama para ser liberto. Mas Ele te chama nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para gritar. Deixa a timidez. Deixa eu te falar, timidez. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque timidez não é ser quietinho não, e ter vergonha de vir aqui na frente não. Sabe por quê? Porque a pessoa tímida, ela tem medo da nota, da avaliação que vão fazer a respeito dela. Eu não vou não, porque o que vão falar de mim? O tímido que a Bíblia diz é esse, essa pessoa que tem medo da avaliação que é feita a respeito dela. Então, se você tem medo do que vão falar de você, querido, você se acha alguma coisa. Você se acha alguma coisa. Eu tenho medo do que vão falar. Então, o que vão falar de você é mais importante do que você precisa. Por isso que a Bíblia diz que o tímido é esse tipo de tímido. Aquela pessoa que não fala